renovada estar nessa casa, rever os amigos e as amigas, sentir a vibração de Sheila e dos companheiros espirituais que amparam a todos nós nessa longa caminhada da vida. E o tema de hoje, a coragem da fé. Duas virtudes que se irmanam, a coragem e a fé. E duas virtudes difíceis de serem conquistadas. E por que difíceis? Nós necessitamos de um aprendizado muito longo, de exemplos que nos surgiram durante todos os séculos passados, até os dias atuais, nos convidando para que possamos refletir sobre nossas convicções, sobre aquilo que nós acreditamos e a coerência entre o crer e o viver. A coerência em perceber as próprias fragilidades, entendendo o degrau evolutivo em que nos encontramos, mas ao mesmo tempo não nos acomodando nesse degrau. Porque o convite da fé, o convite da coragem é de ascensão, é de crescimento, é de mudança de postura, é de enfrentamento de nossas imperfeições, é da busca a cada dia da vivência daquilo que se crê e do trabalho constante, incansável de transformação interior, visando, como disse a irmã na mensagem lida pelo nosso Milani, auxiliar a espiritualidade nesse processo de transformação que nós vivemos. Outra mentora muito querida, a veneranda Joana de Ângeles, ela nos convida a perceber que nós espíritas temos um compromisso muito especial, importante na atual existência. Nós estamos aqui para arrumar o que desarrumamos. Estamos aqui para consertar o que nós quebramos. Estamos aqui para limpar o que nós sujamos. Estamos aqui para reconduzir tudo aquilo que nós desviamos. Entretanto, temos em mãos todos os instrumentos para nos auxiliar nesse processo de resgate, que não necessariamente deverá ser doloroso, porque a dor, ela se apresenta quando a acústica de nossa alma não ouviu o amor, o chamado da fraternidade, da solidariedade, da equidade. E nós, quando pensamos nesse tema, coragem da fé, fomos buscar aquele que é o maior exemplo de fé e de coragem, Jesus. Jesus de Nazaré, que trouxe ao mundo há 2000 anos não uma religião, mas uma proposta. Ele nos trouxe uma proposta de renovação. Começa a sua pregação ainda jovem, com 30 anos de idade, e nos traz essa proposta revolucionária de vida
E ele enfrentou com coragem, com a coragem da fé, tudo aquilo que fora tramado contra ele. Porque aquele que prega o bem é muitas vezes foco da perseguição do mal. E como ele pregava a humildade, a igualdade entre as pessoas, ele iria tranquilamente irritar os poderosos, os orgulhosos, os prepotentes. Mas ele, intimorato, continuou naquilo que ele acreditava, enfrentando a ira dos sacerdotes. Porque é interessante a gente perceber que Jesus viveu no meio de pessoas ditas de má vida, de prostitutas, de ladrões, de pecadores, mas quem tramou a morte dele foram religiosos. Foram religiosos. Foram os que estavam no poder. Mas Jesus chegou ao limite máximo do sacrifício, por causa da fé, da coragem. Não apenas fé em Deus, não apenas a fé humana, a fé nele, mas principalmente a fé naquela proposta de que a humanidade seria feliz. A fé naquela proposta de que aquele que tem mais daria a quem tem menos, que o forte protegeria o fraco, que o sábio auxiliaria o crescimento do ignorante, que não haveria mais fome nem miséria, porque todo aquele que desejasse ser o Senhor seria o servo, e todo aquele que desejasse ser o mestre seria o discípulo. Nisso ele acreditava, por isso ele lutou e por isso ele morreu. A coragem da fé de Jesus chegou ao extremo, o entregar a própria vida por aquilo que ele acreditava. Tivemos os seus continuadores na personificação dos seus discípulos. Se nós nos dedicarmos ao estudo da vida dos discípulos do Cristo, nós perceberemos que a coisa não foi fácil. Muitas vezes as pessoas dizem assim: depois que eu me tornei espírita, parece que o negócio piorou, não é? Aí outras pessoas dizem assim: aí você foi entrar no espiritismo, o negócio está pior para o seu lado. Como se aceitar determinada crença fosse nos livrar das dores que são necessárias para o nosso processo de crescimento. Jesus nos avisou quanto a isso: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Se fizeram o que fizeram com o mestre, o que não farão com os seus discípulos? Meu reino ainda não é deste mundo. E se nós formos olhar a vida dos 12, um se suicidou por remorso, por dor. Dos 11 que sobraram, 10 morreram assassinados. Apenas um, João, morreu de velhice. E se nós formos analisar a morte de cada um deles, André morreu crucificado numa cruz em forma de X. Tomé morreu com uma lança no peito. Tiago, filho de Zebedeu, decapitado por Herodes. Tiago, filho de Alfeu, foi jogado da parte mais alta do templo abaixo. Quando perceberam que ele não tinha morrido ainda, apedrejaram. Natanael, chamado Bartolomeu, teve a morte mais dolorosa. Tiraram
corpo dele, ele ainda vivo. Depois o crucificaram de cabeça para baixo. No primeiro século, no segundo século, no terceiro século, ser cristão não era coisa fácil. Hoje as pessoas perguntam: você é o que? Eu sou espírita, né? Aí naquele sorriso, né? O IBGE diz que o espírita é o religioso mais intelectual. É o religioso que mais lê, é o espírita. Então quando as pessoas perguntam: qual é a sua religião? Espírita, não é? Mas naquela época, quando perguntavam: você é cristão? Como se tivesse lá fora um pelotão de fuzilamento e dissesse assim: quem é espírita, sai aí. Como é que a gente ia fazer? Quem é espírita, saia por aqui. A gente iria por lá, né? A coragem da fé, daquilo que acredita. E os espíritos dizem que Bartolomeu, que teve aquela morte mais dolorosa, tiraram a pele do corpo inteiro, ele vivo, e o crucificaram de cabeça para baixo, ele sorria. E isso irritava mais ainda os seus algozes, porque ele estava vendo no plano espiritual coisas maravilhosas que aqueles que estavam ali não conseguiam enxergar. A fé plena, que nos dá a tranquilidade de enfrentar as dificuldades da vida. Quem aqui acredita na vida após a morte? Levanta a mão. Continue assim com a mão em pé, todo mundo. Quem tem medo de morrer? Continue com a mão em pé. Pode baixar, muito obrigado. Adorei a sinceridade. Adorei a sinceridade. Porque se nós temos a fé inabalável na imortalidade da alma, não tem por que ter medo da morte. Qual é a condição da fé inabalável que nos diz Allan Kardec? Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E Allan Kardec, em determinado momento, prova essa fé dele, quando ele diz assim: se algum dia a ciência provar em algum ponto que o espiritismo está errado, largue aquele ponto e siga a ciência. Isso é uma fé inabalável. É acreditar de forma sólida naquilo que se crê. Ele acreditava tanto nos postulados espíritas que ele dizia: se a ciência provar o contrário, largue aquela parte e siga a ciência. E até hoje a ciência, quando se debruça, só faz comprovar. Mas muitas vezes a fé pode ser conduzida por caminhos tortuosos, não é verdade? E aí nós vamos buscar um outro personagem, um doutor da lei, vaidoso, prepotente, mas que queria ser sacerdote. Seu nome? Saulo. Saulo de Tarso. Que incitou a maior perseguição aos cristãos naquela época. Fugiam de Jerusalém. Jerusalém ficou quase que vazia. Os cristãos, todos que estavam lá, fugiram por causa de Saulo. E ele resolveu ir atrás. Por maldade? Não. Por fé. Como assim, Cláudio? Ele fazia aquilo por fé? Sim. Ele tinha fé em Yahvé. E ele tinha fé no Torá, na lei de Moisés. E ele via nos seguidores de Jesus
pessoas que estavam desvirtuando-se do caminho da fé e do caminho de Yahvé. Quando ele pensava em acabar com os cristãos, ele pensava em acabar com os seguidores de um falso Messias, que morreu crucificado entre dois ladrões, a ponto dele buscar Gamaliel e dizer que ele iria ultrapassar as fronteiras da Palestina, perseguindo. E Gamaliel sabiamente disse a ele: Saulo, deixa esse pessoal em paz. Se o que eles estão fazendo não for de Deus, irá se acabar por si só. Mas se eles forem de Deus, você está lutando contra Deus. E quantas vezes a gente luta contra Deus? Vocês acham que não? Quantas vezes a gente luta contra Deus? Eu não aceito isso em minha vida. Eu não pedi isso para mim. Eu quero ir por cá. Eu não quero ir por lá. Eu quero ir por aqui. Mas Deus só me empurra para de lá. Não é assim que diz? Qual foi o estrupício que me colocou esse marido no meu caminho? Eu não aguento mais. Não é assim? Estamos brigando contra Deus. Pela nossa indolência, pela nossa falta de submissão, pela nossa falta de entendimento. Quando Jesus diz: a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Olha que coisa linda. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, vou falar uma coisa para nós aqui. Ninguém está ouvindo. Vou só falar aqui para a gente, certo? Ninguém vai saber do que ele está falando. Mas quando a gente ora o Pai Nosso, a gente joga uma mentirinha lá no Pai Nosso. Joga. Logo no início, quando a gente diz assim: seja feita a sua vontade. Não é assim que a gente diz? Seja feita, Pai, a sua vontade na terra como nos céus. Desde quando a sua vontade seja igual à minha vontade. Porque quantas vezes a vontade de Deus se faz e a vontade de Deus é contrária à nossa vontade e nós não aceitamos, e nós reclamamos, e nós brigamos com Deus, não é verdade? A regra é simples, como diria Arnaldo César Coelho. A regra é clara: aceitar o que você não pode mudar e mudar o que é possível mudar. Esse é o caminho. Porque se eu não mudo o que é possível, eu sou preguiçoso. Se eu não aceito o que é impossível, eu sou indolente, insubmisso, ingrato. Só que Jesus foi lá pessoalmente e disse: Saulo, por que você me persegue? Saulo, como já tinha a fé, mas quem és tu? Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Quando Paulo percebeu que aquele Cristo, que ele achava que era falso Messias, era o verdadeiro, naquele momento, ele quedou-se. E o que é que ele diz? O que queres tu que eu faça? Olha para ele. Ele estava perseguindo. Jesus aparece para
para ele ver o esplendor do Cristo. O Senhor quer que eu faça o quê? Ele pegou a fé e e o perseguidor se transforma no maior difusor. Ele dizia: sou escravo porque quero, escravo por querer, escravo do Cristo. Se colocou à disposição do Cristo. E como viajou? Hein? Eu estava pensando, se no tempo de Paulo tivesse YouTube, ele ia fazer um negócio no mundo inteiro, esse negócio incrível. Sem YouTube ele já jogou duro, imagine. Não é verdade? Antioquia de Pisídia, Macedônia, Chipre, Neapafos, Derbe e outros tantos lugares, Tessalônica, Cesareia de Filipe, pregando o Evangelho de Jesus, pregando o que ele acreditava. E na hora da morte, chegou o Romano, Paulo viveu a primeira prisão domiciliar da história do cristianismo. Chegou o Romano, soldado, entrega a ele um canudinho de pergaminho, onde estava a sentença, que no dia seguinte, pela manhã, ele seria decapitado. Ele lê a sentença, calmamente, pega uma moringa que estava com vinho, coloca no copo, no outro copo, no outro copo, dá um para o soldado, dá um para ti, um para Timóteo e o dele. E ele diz: terminei minha carreira, travei o bom combate, mantive a minha fé. Isso é muito significativo. Com o tema a coragem da fé. Terminei, me chega a me arrepiar. Ó, Milane. Tá vendo? Arrepio não dá pra gente fingir. Você tá vendo? Não dá pra fingir. Terminei a minha carreira. Ou seja, vivi tudo que eu tinha que viver. Travei o bom combate, o meu combate interno e o meu combate no mundo, e mantive a minha fé. Não desisti daquilo que acreditei. Perseverei no meu sonho, nas minhas crenças, nos meus ideais. E depois ele diz: mereço o prêmio, que era a morte. Que para aqueles que não entendem, não era prêmio, era um castigo. Mas para ele a morte era o passaporte para o mundo espiritual, para a luz, porque ele tinha fé. Ele acreditava que ele iria se encontrar com o Cristo. E se encontrou. A coragem da fé que faz com que a gente consiga transportar as montanhas. Porque Jesus disse. Jesus nunca pediu para a gente algo além da nossa capacidade. Repare que ele não disse assim: tenha fé do tamanho de um caroço de manga. Ele não disse isso. Ele não disse: tenha fé do tamanho de um caroço de jaca. Ele disse: tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda, você pegava um arroz, um grão de arroz, partia em 5 pedaços. Um desses pedaços é um grão de mostarda. Basta ter fé do tamanho desse grão de mostarda e poderei dizer a esse monte: saia daqui e precipita-te no mar. E isso acontecerá.
nada vos será impossível. Mas numa atitude ativa, não passiva da fé. Não é ter fé e ficar sentado esperando que caia, como muitas pessoas pensam. O mundo de regeneração, como é que vai ser? Vai ser tudo maravilhoso. Vai ser maravilhoso. As pessoas sentam, Milani, e esperam que o mundo de regeneração caia no colo. Quando a gente vai dormir, quando a gente acordar, vai ser uma maravilha. Leão andando com ovelha, lobo deitado, brincando com carneiro, vai ser um negócio maravilhoso. Não! A regeneração não se instalará assim. Ela se instalará com luta, com esforço. Às vezes as pessoas perguntam, mas se vamos ter uma regeneração, por que tanto mal? Regeneração não é para melhorar? Mas parece que está piorando. Não parece? Parece. A gente está piorando. O bicho está pegando. O bicho está pegando. A cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. A cada 40 minutos uma pessoa se mata no Brasil. A depressão está entre as 3 doenças que mais incapacitam no mundo. A depressão como vazio existencial. O mal está aí. Aí eu fico pensando, sabe, não está lendo o Evangelho não? Será que você não está lendo o Evangelho? Não está lendo de cabeça para baixo? No Evangelho? Você lembra da história do joio e do trigo? O homem foi lá e mandou o servo plantar o trigo, o servo plantou. Aí o perverso foi lá e plantou o joio. Quando começou a plantar assim, no chão, aí o servo olhou e tem joio aí, e foi lá dizer ao senhor dele: meu senhor, de noite veio o perverso e plantou o joio no meio do trigo. Vamos arrancar. Foi o que o senhor disse? Não. Não vai arrancar nada. Porque se você for tirar o joio, você vai arrancar o trigo também. O que você vai fazer, Senhor? Deixe os dois crescerem juntos. Quando os dois crescerem juntos, você vai ver quem é o joio e quem é o trigo. Vai tirar o joio, queimar, vai tirar o trigo e guardar. Isso quer dizer que nós estamos vivendo um momento em que o joio e o trigo já estão grandes. E aí o mal aparece com toda a sua força e o bem aparece com toda a sua força. E vem Jesus, que é o grande dono da seara, e vai separar o joio do trigo. Quem aqui é joio? Não, não faz essa pergunta. Deixa pra lá. Então, a gente percebe que aqueles que perseverarem, quando Jesus disse que a fé tem que ser ativa e não passiva, ele nos mostra isso em uma das passagens do Evangelho, que ele diz assim: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque todo que pede recebe, todo aquele que busca acha, e todo aquele que bate a porta se abre. Ele está querendo dizer: se você não pedir, você não vai receber. Se você não buscar, você não vai achar. E se você não bater, a porta não vai se abrir. Ou seja, se mova. Saia da inércia. Saia da zona de conforto. Busque dentro de si esse trabalho. E Paulo foi. E outros seguidores. Vocês terem uma ideia, Nero, em uma noite só, mandou crucificar 3.000 cristãos. Em uma noite. A vida não era fácil. E eles entravam nos circos de Roma cantando. Às vezes chega alguém no centro, músico, para cantar, e pede: gente, cante comigo. Todo mundo calado. Todo mundo. Os cristãos entravam cantando para morrer. O pessoal não quer cantar nem para viver. Porque nós estamos amolentados.
Precisamos despertar para a verdade. Para a verdade. Outro exemplo que Deus nos deu de fé, Francisco de Assis. A fé para renunciar às coisas materiais. A fé para se entregar de corpo e alma à vivência do Evangelho. Certo dia, Francisco, ele tinha um receio em relação a leprosos. Tinha medo de leprosos. E um dia ele estava no Monte Alverne, numa caverna, e ele ouviu uma voz, que ele entendeu que era de Jesus. Francisco, tu me amas? Claro, Senhor, que eu te amo. Francisco, tu me amas de verdade? Claro, Senhor. Então, Francisco, saia da caverna. E o primeiro homem que encontrar, beije. E Francisco saiu. Todo parceiro saiu da caverna. E daqui a pouco ele ouviu. Trendim, 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 trendim. Era um sino. E quem andava com sino era leproso. E aí Francisco começou a tremer. Ele tremia igual a verde, da cabeça aos pés, tremia todo. E de repente aparece lá o homem, com um capuz na cabeça, com a roupa toda rasgada. E o homem vai se aproximando de Francisco. E Francisco tremendo, tremendo. Quando o homem levanta o rosto, não tinha nariz, não tinha orelhas. A boca era sangue e pus. E Francisco tremia todo. Ele se aproxima, carrega o homem nos braços e beija-o na boca, de olho fechado. Teve esse detalhe, de olho fechado. E continuou em direção à caverna, de olho fechado. Quando ele percebeu que tinha alguma coisa estranha, que ele abriu os olhos, não tinha homem nenhum nos seus olhos. Ele cai chorando, chorando. A partir daí, sabe o que ele faz? Cria a pociúncula, um local tipo a casa do caminho de Simão Pedro e dos discípulos. E ele tinha uma banheira de madeira em que ele colocava água morna, depois ele colocava pétalas de rosas, tirava a roupa dos leprosos, ele colocava dentro da água e lavava. Pegava na perna e ia beijando todas as feridas. E à medida que ele ia beijando, as feridas iam cicatrizando. Ele realizou várias curas dessa forma. Coragem da fé. Eu creio. Quando teve a guerra em Jerusalém, dos árabes contra os cristãos, ele foi. Chegou lá, tem aquelas dunas no deserto. Os soldados do sultão viram, largaram 2 tigres. E os tigres foram em direção. Aquelas dunas, eles não viram o que aconteceram, só viu o silêncio. E aí quando subiram na duna que olharam, ele estava sentado, com os tigres com a cabeça no colo, ele alisando a cabeça do tigre. Vai conversar com o sultão para pedir que pare de brigar. E o sultão diz: mas você é cristão? Ele sou. Prove sua fé. Ele disse: vamos provar. Faça uma fogueira, um caminho de brasa e fogo, e eu vou passar, e o representante do Senhor vai passar pelo fogo.
E o sultão chama o sacerdote. O sacerdote, eu? Não foi. E aí o sultão fez. Ele não quer ir. Francisco disse, mas eu vou. E foi. Quando chegou próximo, o sultão disse, pare. Não faça isso. Se todos os cristãos fossem como você, não haveria guerra. E o sultão tinha uma úlcera incurável abaixo das axilas. Francisco almoça com ele e quando vai embora se despede e abraça o sultão. Ao Francisco sair da tenda, o sultão procura, não tinha mais úlceras, havia cicatrizado. A força da fé, a coragem da fé. Ficou tuberculoso, ficou leproso, ficou cego. E no Monte Alverne, diante da cruz, ele diz: Senhor, eu quero sentir pela humanidade todo o amor que o Senhor sentiu. E eu quero sentir no meu corpo toda a dor do seu martírio. E naquele momento ele vê Jesus flutuando em sua frente. E dos punhos de Jesus sai uma luz que encontra os punhos dele e os perfura. E o mesmo aconteceu com os pés, com o lado e com a testa. E ele desencarna dizendo que não merece o céu. Olha que coisa. Um espírito desse desencarna dizendo que não merece o céu. E a gente desencarna e quando chega lá fica perguntando: cadê Bezerra que não veio me receber? Se eu estiver mentindo, vocês me digam. Se eu estiver mentindo, vocês me digam. Porque Inácio Ferreira, porque Manuel Filomeno de Miranda, porque Joana de Ângeles nos dizem que grande parte dos espíritas estão chegando no mundo espiritual em estado deplorável. Ainda diz assim, ó, Inácio Ferreira: esse pessoal, em vez de vir trabalhar, me dá trabalho. Porque não entenderam. Ou não entendemos, ou ainda não entendemos, que iluminação espiritual não é igual à quantidade de livros que você leu, nem os litros de água purificada que você bebeu, nem os quilowatts de passe que você tomou, nem o número de espíritos que você recebeu, nem tampouco o número de anos que você foi presidente ou diretor. Iluminação espiritual é igual a reforma íntima. Se ocorrer a reforma íntima, tudo isso que eu falei é maravilhoso. Se não ocorrer, foi só verniz. E Jesus dizia aos sacerdotes: o que é mais importante, o ouro do templo ou o templo que santifica o ouro? O que é mais importante, a oferenda no altar ou o altar que santifica a oferenda? O que é mais importante, o que você dá ou o sentimento que envolve o que você dá? E Francisco foi por amor, pela coragem da fé. Estou chegando mais para cá. Vocês perceberam, estou chegando. 2000 atrás para cá. E aí vem Hipólite Leão Danizar Rivaio, Allan Kardec. Tem um texto muito bonito que diz que quando ele morre, quando Allan Kardec morre, diz assim: a lâmina da espada cortou a bainha. É muito lindo isso. A lâmina da espada é o espírito, a bainha da espada é o corpo. Kardec se dedica tanto à codificação do espiritismo que adoece o corpo físico. E os espíritos disseram a ele: tome cuidado,
Tome cuidado, você está puxando muito a corda. E ele continuou puxando a corda para concluir a tarefa. De madrugada, à luz de vela, ou do famoso lampião, né, do fifó, como antigamente no interior, não era assim que chamava? Fifó? Candeeiro. Ele estava lá escrevendo. Respondendo carta, enviando carta, respondendo aos detratores, levando o livro para ser para a gráfica, vendendo os livros, entregando os livros, criando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, criando a Revista Espírita, escrevendo livros, e dando palestras, entrevistas, sendo criticado, e lutando, e sendo caluniado, e lutando, porque ele acreditava no Espírito de verdade. Ele acreditava que a doutrina espírita era o Consolador prometido de Jesus, com coragem e com fé. E aí vem o nosso Kardec brasileiro, Bezerra de Menezes, que foi execrado quando publicamente se disse espírita, quando na época o espiritismo era perseguido. Para abrir centro espírita tinha que pedir permissão à polícia. Era caso de polícia. Para se abrir um centro espírita, tinha que pedir permissão à polícia. E Bezerra, a coragem da fé. E o que dizer de nossa pequenininha daqui de Salvador? Desse tamanho. Olhar uma pessoa assim, de uma vozinha que quase não saia nada. E um dia ela passa na rua e uma criança estende as mãos e diz: irmã, não me deixe morrer na rua, irmã. E ela vai das costas: irmã, pelo amor de Deus, não me deixe morrer na rua. E ela abaixa e carrega. Entra num beco, tem lá um homem enorme, grandão. Ela vê uma casa fechada, ela pergunta: quem mora aqui? Mas ninguém, irmã. Arruma. Mas irmã, eu estou mandando se arrumar. E arrumou, ela entrou com a criança. Começou a cuidar da criança ali. 2 dias depois, uma mulher chega e faz: irmã, tem uma velhinha morrendo ali da árvore. Ela foi lá, trouxe a velhinha. Quando chegou com a velhinha no mesmo beco, o mesmo homem olhou para ela e fez: já sei. Foi e arrumou a outra casa. Ela botou lá dentro, colocaram ela para fora. Ela foi para a igreja do Bonfim, colocaram ela para fora. Ela foi para o convento e botou os pobres no galinheiro. E a irmã superiora perguntou: mas irmão, onde é que estão as galinhas? Ela fez: na panela. Eles estão comendo agora. Chegou um momento que não dava mais para ficar ali. Ela invade um terreno. Invade um terreno. Pega a imagem de Santo Antônio, bota lá no meio do terreno e faz: olha, a parte eu fiz agora é com o senhor. E pronto. Daqui a pouco chega um homem e diz: eu sou o dono do terreno. Eu vim doar o terreno para a senhora. E aí ela constrói o Hospital de Mandus, o Hospital Santo Antônio, que eu tive a felicidade de trabalhar 3 anos, de ter contato com a irmã dela, Dona Lucinha, porque o encontro que eu tive com a irmã Dulce foi um encontro silencioso. Eu ainda era adolescente, estudava no Estarquinho, morava na Liberdade, descia o plano inclinado da Liberdade e ia andando até o Estarquinho, porque não tinha dinheiro, né? Ia andando. E aí, um dia, quando eu passei, ela vai me arrepiando de novo, quando eu passei, não tinha um muro, era uma gradezinha de madeira, ela estava varrendo. Aí eu olhei para ela e ela olhou para mim. Eu não vi mais nada. Eu fiquei petrificado. Eu não conseguia sair do lugar. Aí ela olhou para mim e fez assim. E eu fiz assim com ela. E os meus amigos me puxaram. Aí estava te gritando.
Eu não ouvi nada. Outra pequenininha, que também não dava nada, em Calcutá. Invade uma mesquita. O pessoal adora invadir. Invade uma mesquita. É tudo de Deus. Porque tinha coragem da fé. A coragem da fé invadiu a mesquita. E colocou os miseráveis, os doentes, os pobres lá. E um dia o homem chegou e disse: a senhora está alimentando a preguiça. Por que não dá emprego a eles? E ela diz: o senhor já reparou para eles? A senhora deve ensinar a pescar e não dar o peixe. E ela disse: o senhor já olhou para eles? Eles estão tão fracos que não conseguem nem segurar a vara para pescar. Bora fazer o seguinte: eu dou comida a eles e deixo eles fortes. Se você arranja um emprego. Coragem. Coragem de mudar as estruturas. Acreditar que é possível. Acreditar nos seus sonhos. Teve um dia que eu estava em casa, talvez nem lembro, aqui do meu lado. Talvez nem lembro. Um dia eu estava em casa, tinha uns 4 anos mais ou menos, tinha que pagar umas dívidas do Campo da Paz. A gente acolhe crianças com deficiência, elas moram lá. Faltava R$2.000. A gente não tinha. Eu comecei a rezar, eu falei assim: olha, o senhor está vendo aí, tá? Então 2.000. Daqui a pouco o telefone toca. E Milane vem com a seguinte frase: olha, Manuel, eu estava aqui sentado, veio uma muriçoca no meu ouvido e fez assim: olha, Manuel, precisa de dinheiro. Eu disse: foi eu que mandei. A muriçoca: vem aqui buscar uma Sheila. E eu vim. Quando chegou aqui, ele me deu um cheque de 2.000. Vai, precisar de 2.000. Acreditar. Crer que funciona. Em setembro do mês do ano passado, estava lá, ele já construiu o salão doutrinário, construiu lá o módulo das crianças, as crianças estão lá morando. Depois ele construiu, fez um ano agora em abril, um centro espírita, com um salão para 150, 200 pessoas, com toda a estrutura do centro espírita. Quando chegou em setembro, eu estava em casa, em Milane, aí daqui a pouco veio uma vozinha assim, faz: o ano que vem vocês vão começar a construir o lar para os idosos. Vamos começar com 30 idosos. Aí eu pensei cá comigo: vai ficar maluca? A gente não está com dinheiro para pagar a comida dos meninos? Não me respondeu nada. A gente não tem engenheiro, a gente não tem arquiteto, a gente não tem topógrafo, a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada. No dia seguinte, primeira mensagem de manhã: para Manuel, lembra de mim? Eu te veio há 2 anos, eu sou arquiteto. Posso ir aí comigo para fazer a planta do lado dos idosos? Atribuir e cancelar. Daqui a pouco apareceu o engenheiro. Daqui a pouco apareceu o topógrafo. Depois apareceu um casal e já arcou com 90% do orçamento. E esse mês agora de maio ou junho começa as obras na construção do lar dos idosos. As crianças vão ter avô e avó. E os idosos vão ter netos. A gente usa um ditado lá no Campo da Paz: a gente dá o tiro e corre atrás da bala. Dá o tiro e corre atrás da bala. Porque se a gente for esperar, é igual a pobre. Eu vou esperar ficar rico para ter filho. Ó. Faz logo doce e depois vê o que é que faz. Minha mãe fez doce, eu fiz doce, irmão. Ainda bem que ela fez doce, senão não estava aqui. Então nós precisamos acreditar, ter coragem. A espiritualidade, quando o trabalho é de amor, ela garante. Mas claro, como é que vocês mantêm lá? Eu digo: gente, nós temos um fiador, JC. Jesus Cristo. Ele assinou o documento. E se ele disse que é para fazer, bora fazer. Pule. Se jogue.
acredite, abrace, ame, ama, serve, tem coragem, tem fé. É possível. Acontece o que Ele quer. Que Ele nos abençoe.